Boa noite. O governo recua e decide não distribuir entre os alunos do ensino médio da rede pública os vídeos e cartilhas que discutem a homofobia. Embora os vídeos já estejam na internet, o Palácio do Planalto diz que agora deseja ampliar o debate a respeito da intolerância sexual. A mudança de rumo do governo acontece depois que as bancadas religiosas no Congresso, que são contra o chamado kit gay, ameaçaram convocar o ministro Antônio Palocci para explicar tudo sobre a evolução do seu patrimônio. Vamos agora a outros destaques desta quarta-feira. Pimenta Neves é levado para a penitenciária, onde vai cumprir a pena pelo assassinato da ex-namorada. Bomba caseira explode em banheiro de escola em Jundiaí, no interior paulista, e deixa alunos feridos. Contrário à anistia para desmatadores, o governo quer mudar no Senado o Código Florestal aprovado na Câmara. Correndo por fora, Palmeiras oferece Arena Palestra para a Copa das Confederações. Ministra da Economia da França lança candidatura ao comando do FMI no lugar deixado por Strauss-Kahn. Com a ajuda de satélites, arqueólogos encontram 17 pirâmides soterradas no Egito. Participam da edição de hoje o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Abrúcio, e o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Paulo Sérgio Pinheiro. E se você quiser comentar ou fazer perguntas sobre reportagens que vamos exibir aqui, é só acessar o Twitter e mandar a sua mensagem. Anote aí, twitter.com/jornal_cultura. No final, os nossos convidados podem responder às suas dúvidas. O jornalista Pimenta Neves já está no presídio de segurança máxima no Tremembé, interior de São Paulo. Ele vai ficar até 15 dias numa cela especial em regime de observação e pode receber visita apenas dos advogados. Assassino confesso da também jornalista Sandra Gomide, ele está condenado a 15 anos de prisão, mas só foi preso ontem, quase 11 anos depois do crime. Os pais de Sandra Gomide receberam a notícia da prisão de Pimenta Neves ontem no começo da noite. Deus ouviu minhas preces, não é? Dona Leonilda, 73 anos, está muito doente. Mesma situação do marido João, que tem câncer e está em uma cadeira de rodas desde que fraturou o fêmur. Perder a única filha com uma situação dessa, eu posso comparar assim como se a pessoa também tivesse morrido. Eu morri. Apesar da prisão do jornalista, seu João não acredita na justiça. Se fosse o João, eu tivesse matado o Pimenta, eu estava tomando cadeia até hoje. Hoje, o jornalista Pimenta Neves passou por um exame de corpo de delito e foi transferido para o presídio de Tremembé, interior de São Paulo. Ele se entregou ontem à noite para a polícia, depois que o Supremo Tribunal Federal negou o último recurso contra a sentença de condenação. Antônio Marcos Pimenta Neves matou a jornalista Sandra Gomide em agosto de 2000. Confessou o crime, ficou 7 meses preso e foi solto. Condenado 6 anos depois do crime a 19 anos e 8 meses de prisão, teve a pena reduzida para 15 anos. A defesa entrou com mais de 20 recursos na justiça. O promotor do caso diz que o episódio Pimenta Neves é um marco na história da justiça brasileira. Para o promotor, o jornalista deverá cumprir a pena em regime fechado. Isso faz com que todos nós, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, se unam no sentido de rever o Código de Processo Penal, como já está sendo feito com o Código de Processo Civil, e faça com que a pessoa seja julgada definitivamente de uma maneira mais célere. Eu gostaria de destacar com vocês a fala do pai da Sandra, o senhor João Gomide, que ele diz ali, de alguma maneira, que o Pimenta teria tido aí um tratamento, uma justiça VIP. Vocês concordam com isso? Olha, eu acho que ninguém pode ficar 11 anos sendo réu confesso, com todas as provas que havia, postergando com 20 ações aí esse processo. De fato, isso mostra que a justiça no Brasil ainda é para os ricos. Mas a decisão final do STF nos dá esperança, pelo menos, de começar a mudar isso. E eu acho que há uma discussão muito importante, que é a mudança do
do Código Penal, do processo, da parte processual, e que o ministro do STF, o presidente do STF, César Peluso, tem levado essa discussão, e nós temos que levar mais a sério, porque muitas vezes se diz que com essa mudança vai, digamos, diminuir a justiça e os direitos no Brasil. Não se sabe bem quem está nas prisões, quem diz isso, porque nas prisões não estão os Pimentas Neves, esta é a verdade. Bomba caseira explode em banheiro de escola pública em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. 4 alunos sofreram ferimentos leves, 8 entraram em estado de choque. A polícia fez exames em 2 suspeitos para descobrir se tinham resíduos de explosivos nas mãos. O resultado pode demorar até uma semana. A bomba explodiu no banheiro desta escola estadual que fica no bairro da Vila Rio Branco, no intervalo das aulas do período da manhã. Tivemos acesso a imagens dos momentos logo após a explosão do artefato, que foram registradas por alguns alunos por meio de telefones celulares. Eu estava lá perto do palco, perto da minha sala de aula, aí explodiu, aí começou a sair fumaça, todo mundo foi perto do banheiro para ver o que estava acontecendo. Deu pra gente ver as pessoas que estavam lá, elas saíram correndo com barulho, foi muito forte. O artefato foi colocado na parte posterior do vaso sanitário, que com a explosão teve deslocamento de ar possivelmente e teve danos na porta, caixa d'água e as áreas envidraçadas. Os adolescentes suspeitos de terem detonado a bomba foram levados para o 2º Distrito Policial de Jundiaí. Essa é mais uma história que evidencia aí a falta, o descaso, o ambiente escolar que virou qualquer coisa e a segurança, sobretudo. As crianças são muito fragilizadas, quer dizer, a escola que devia ser um porto seguro para as crianças, isso não acontece na maioria das escolas públicas. É evidente que é inacreditável como... Não foi uma bombinha só. Com aquele efeito, deve ser um artefato que alguém deve ter entrado com isso na escola. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo dessa insegurança que os meninos e as meninas do Brasil estão expostos nas escolas públicas. O que eu ia comentar é que os estudos internacionais sobre educação mostram que desempenho escolar tem muito a ver com clima escolar. Este clima escolar não é muito bom para desempenho escolar. Era um pouco, acho que isso que eu estava querendo dizer no começo, assim, que a escola virou um ambiente que você não tem... O aprendizado é a última coisa, na verdade. Exatamente, Abruzzo, exatamente. Já traduziu bem o meu sentimento aqui ao ver a reportagem. O governo espera que o Senado modifique o Código Florestal aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O texto, da forma como está, é considerado uma derrota para o governo por anistiar desmatadores e permitir a exploração das APPs, Áreas de Proteção Ambiental. Os líderes dos partidos da base do governo se reuniram hoje com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na casa do presidente do Senado, José Sarney. Discutiram como melhorar o Código Florestal. Para eles, os ruralistas foram favorecidos e, inclusive, contaram com o apoio do racha nos partidos governistas. O código foi aprovado na Câmara por 410 votos a favor, 63 contra e 1 abstenção. As emendas analisadas após a votação do código anistiaram os crimes de desmatamento até junho de 2008. Autorizaram estados e municípios a participarem da regulamentação da lei ambiental e mantiveram a atividade agrícola e criação de animais nas áreas de proteção ambiental, APPs já exploradas. Essas áreas são topos e encostas de morros e beiras de rio. Outro ponto que contrariou o governo foi a liberação da reserva legal para pequenas propriedades. A reserva legal é a parte da floresta nativa que precisa ser preservada. Para os médios e grandes latifundiários, a reserva legal ficou da seguinte forma: 80% na região amazônica, 35% no Cerrado, 20% no restante do país. Significa, por exemplo, que no Amazonas, os produtores só poderão utilizar 20% de suas terras. Se não conseguir modificar os pontos desfavoráveis no Senado, a presidente Dilma Rousseff pretende vetar partes do código que provoquem desmatamento acima do que já ocorre hoje. Vocês ficaram decepcionados com essa votação? Isso é um vexame para o Brasil. É um retrocesso extraordinário. Tudo que se conseguiu desde a queda da ditadura até hoje vai atrás
vai para trás com esse projeto. Quer dizer, quando você fala vexame, Paulo Sérgio, o que é? É uma visão que o mundo passa a ter da gente? Vexame interno, em relação aos progressos que nós já fizemos em termos de controlar o desmatamento, queimada de florestas, etc. E a visão externa? A visão externa, quer dizer, não só a visão, o Brasil daqui a pouco vai sediar a nova reunião mundial sobre ecologia, que depois da primeira reunião ter se realizado no Rio. Quer dizer, que mensagem mais clara de todos os ministros e secretários de Estado de meio ambiente, desde o governo Sarney até o MINC, passando do recupero à Marina, estiveram juntos nisso. Quer dizer, a presidenta... Quer dizer, era uma posição comum, né? Uma coisa de interesse nacional. Quer dizer, esses deputados que aprovaram esse projeto escandaloso deviam ser envergonhados. E a presidenta faz muito bem em ameaçar vetar esse projeto se ele não for modificado no Senado. Agora, o que passa na cabeça do Aldo Rebelo de redigir um projeto como esse? É esquisito a história dele. É uma visão nacionalista que acha que as ONGs que discutem meio ambiente estão querendo tomar o país. Parece que ele parou na Guerra Fria, na minha opinião. Eu acho que há duas grandes vergonhas, concordo completamente com o que o Paulo Sérgio disse. Quer dizer, você está dizendo que ele é um cara atrasado. Nesse ponto de vista, completamente. Eu acho que duas vergonhas aí. Primeiro, que deputados importantes do governo e quase toda a oposição votou nesse projeto. Portanto, a campanha presidencial não serviu para nada. Esse é o ponto. E a segunda coisa é que os melhores... O Brasil tem muita gente avançada já no agrobusiness. Esses melhores vão perder parte do seu dinheiro por causa dos piores. Porque o mercado internacional lá fora vai começar, há algum tempo, inclusive os chineses, a não comprar nossos produtos agrícolas se eles não respeitarem o meio ambiente. É isso que nós temos que dizer para a sociedade brasileira. E aí os grandes do agronegócio vão perder por conta desses rastaqueras que estão no Congresso, dessa bancada ruralista. Agora, isso de que maneira? Porque como que isso aconteceria na prática? Explica Porque melhor. eles vão, na verdade, exigir uma série de condições ambientais relacionadas à produção de soja, milho. Veja, a questão já da carne bovina em vários lugares já. Quer dizer, tem uma certificação dizendo da onde veio esta carne bovina. E o Brasil não tem o mercado todo aberto para ele, em parte para o protecionismo, é verdade, mas em parte porque produzir gado na Amazônia... Não dá, né? Acho que isso é um retrocesso. Quer dizer, não só os países, como a Bruce está mencionando, mas também as organizações internacionais, como o Banco Mundial. Quer dizer, é um pensamento muito conspiratório desse pessoal que acha que o mundo inteiro está querendo se apoderar do Brasil ou que as ONGs têm esses instrumentos imperialistas. Quer dizer, eu concordo também, de um atraso total. Quer dizer, a presidenta está muito bem, eu espero que a presidenta vete esse projeto se ele não for modificado no Senado. O governo desiste de distribuir o chamado kit gay aos alunos do ensino médio da rede pública. O material teria o objetivo de combater o preconceito contra homossexuais. O governo nega que a decisão tenha sido moeda de troca para poupar o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, de uma convocação pelo Congresso. O ministro Gilberto Carvalho contou que a decisão de suspender a entrega do material partiu da própria presidente Dilma Rousseff, depois que ela assistiu ao vídeo feito por uma organização não governamental. A presidenta viu o vídeo e não gostou do vídeo. Ela acha que o vídeo era impróprio para o seu objetivo. O material foi elaborado por organizações não governamentais em parceria com o MEC e apresentado ao governo na semana passada. Logo ficou conhecido como kit gay, depois que bancadas religiosas formadas por evangélicos e católicos protestaram contra o conteúdo. O kit Escola Sem Homofobia é formado por 3 tipos de materiais: um caderno para os professores, boletins para estudantes e 5 vídeos. 3 já estão na internet. Um trata sobre 2 adolescentes lésbicas. Alguém tirou umas fotos da gente na festa e colocou na internet. Outro sobre um menino que descobre que é bissexual. Nunca tinha sentido vontade de ficar com um menino antes, mas tinha gostado de Rafael e inegavelmente sentiu atração por ele. Mas e Carla? Ele também tinha sentido a mesma coisa por ela. E o terceiro é sobre um travesti. Bianca, eu sou diferente da maioria, mas pensando bem, todo mundo é diferente de todo mundo.
O ministro Gilberto Carvalho disse que o assunto vai voltar a ser debatido. Ele nega que o governo tenha recuado. Todo o material que versará sobre costumes será feito a partir de consultas mais amplas à sociedade, inclusive às bancadas que têm interesse nessa questão, a bancada de educação, a bancada da família, porque nós entendemos que é importante que esse material, para ser produtivo, para que atinja o seu objetivo, que ele seja fruto de uma ampla consulta na sociedade, para não gerar esse tipo de polêmica que, ao fim e ao cabo, acabam prejudicando a causa para a qual elas serão destinadas. O repórter pergunta ali, né? A bancada religiosa, ele vai adiante. O que vocês pensam desse recuo do governo? Olha, o que o Gilberto Carvalho diz, eu acho razoável. Para tudo isso, a Bruce mesmo comentava isso antes, é preciso ter conversa. Agora, o que nós temos que levar em conta é que o Brasil, a temporada de caça, assassinatos aos homossexuais no Brasil, continua sendo aberta. Não há semana que passe sem um episódio de discriminação, de agressão, e é falta de informação. Quer dizer, mesmo chamar esse material de kit gay já é discriminatório. Os adolescentes, os jovens, precisam ser informados. Não sei se eu não vi esse material. Você acha que esse recuo acaba reforçando aí a ignorância, o preconceito, de alguma maneira? Se for um recuo para aumentar a conversa, eu acho muito razoável. Agora, o que eu acho que nós devemos defender é informação. Os jovens precisam ser informados, de modo que eles não se tornem... Informados de quê? Informados da diversidade, da necessidade de não discriminar e de não praticar atos desrespeitosos da lei em relação a pessoas que são diferentes em relação do que se julga normal. Eu concordo com o Paulo Sérgio. Eu acho que tem que abrir a discussão com a sociedade, com os diversos grupos, inclusive com as bancadas religiosas. Quanto a isso, eu não vejo problema. Eu só tenho medo de haver uma bolsonarização dessa discussão. Ou seja, haver uma discussão de tal grau moralista... Bolsonarização, ele está se referindo ao Jair Bolsonaro, o deputado que na verdade, é homofóbico. Ele é homofóbico. Portanto, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, vamos discutir, vamos criar, dado que é uma propaganda oficial, é do governo, portanto o governo representa a sociedade, algo que seja equilibrado em relação aos valores sociais, mas a visão do Bolsonaro não pode vencer nessa história, porque depois do Código Florestal, 2 retrocessos num dia só é muito pro meu coração. Não, e depois é bom nós lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal deu um passo adiante em reconhecimento das uniões civis entre homossexuais. Então, isso, nós temos que ir nessa direção. O Supremo tem sido muito mais avançado que o Congresso Nacional. Eu sei que isso é uma provocação, mas tem sido muito mais avançado. Na prática, sim. Na prática, sim. O ex-presidente da República, Itamar Franco, está doente de leucemia. Itamar, que hoje é senador por Minas Gerais, está internado há 4 dias no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim médico, a doença foi descoberta bem no início. E o ex-presidente Itamar Franco passa bem e tem todas as suas funções vitais normais. O senador será submetido a um tratamento a fim de curar a leucemia, um tipo de câncer que atinge os glóbulos brancos, que fazem parte do sistema de defesa do organismo. Segundo a assessoria do ex-presidente, Itamar Franco deve ter alta nos próximos 25 dias. Por conta do tratamento, o senador pediu licença de suas atividades parlamentares por 30 dias. De São Paulo, Andresa Buoni. No terceiro dia de sua visita à Inglaterra, o presidente Barack Obama falou hoje em sessão conjunta do Parlamento Britânico, honra concedida a poucos chefes de Estado estrangeiros. Ele falou sobre os levantes no mundo árabe e mencionou 2 vezes o Brasil. A visita foi cercada de rituais que lembram os séculos de história do Império Britânico. I am told that the last 3 speakers Obama começou fazendo piada sobre ele próprio, ao pôr em dúvida se está à altura da homenagem. Ele se referia ao fato de que, após a Segunda Guerra, apenas 3 únicos chefes de Estado estrangeiros discursaram em sessão conjunta do Parlamento em Londres: Charles de Gaulle, Nelson Mandela e o Papa Bento XVI. Em seguida, lembrou o início da retirada das tropas americanas do Iraque e Afeganistão e o golpe sofrido pela Al-Qaeda com a morte de Osama Bin Laden. Depois elogiou as mudanças na Tunísia e Egito com a queda das ditaduras, mas advertiu que as revoltas no Oriente Médio e Norte da África
ainda levarão anos para triunfar. E anunciou o aumento da pressão militar para derrubar o regime de Muammar Gaddafi na Líbia. Ao falar sobre economia, mencionou 2 vezes o Brasil, além da China e Índia. Primeiro afirmou que a melhoria na situação econômica desses países tirou da pobreza milhões de pessoas. E em outro ponto do discurso, disse que China e Brasil promovem o desenvolvimento utilizando o mesmo sistema econômico dos Estados Unidos, ou seja, o capitalismo. Querem comentar esse movimento todo do Obama? Primeiro, essa raridade que ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos a discursar para as duas casas. Eu acredito que não foi só uma questão de economia. De luz? De luz, mas realmente é uma distinção para ele. O discurso que eu li essa tarde, achei notável em termos da afirmação dos princípios de direitos, democracia, universalismo dos direitos humanos e claro, devemos ficar contentes, né, com as duas dimensões extremamente positivas ao Brasil, que é uma colher de chá extraordinária. Agora, quando nem está aí nesse discurso, mas o presidente tem falado muito defendido muito o território palestino, a criação do território palestino. Internamente nos Estados Unidos, para ele, como é que isso se reflete? Como é que... Eu acho que tem, óbvio, um lobby do grupo judeu nos Estados Unidos forte, mas que eu acho que não tem um grande impacto eleitoral. Tem impacto em financiamento de campanha. Que tem já impacto é muita coisa, né, Bruce? Mas o que eu acho que é importante é que esta questão hoje não afeta o coração do americano médio. Entendi. O americano mediano. O americano mediano, na verdade, está muito mais preocupado com emprego, né? Para brincar com... Entendi. É isso hoje o ponto. Então, eu acho que ele pode falar o que quiser nessa questão, que não será a grande preocupação para ele, mas a questão econômica é o calcanhar de Aquiles do Obama. E além, concordo totalmente, além do mais, ele reafirmou simplesmente o que é uma posição tranquila da norma internacional. Quer dizer, as fronteiras de 1917 estão sendo repetidas como um coro anual por parte dos Estados Unidos. É claro que quando o primeiro-ministro de Israel, o Bibi, refere-se à Bíblia e a Abraão para justificar a ocupação da Judéia e da Samaria, realmente o presidente Obama usa uma fonte de direito internacional extremamente mais segura. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de dificultar a paz e confirma que vai anunciar na ONU a criação de um Estado palestino. Abbas respondeu ao discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que rejeitou a proposta para que Israel devolva os territórios ocupados na guerra de 1967 e disse que se as negociações não avançarem, ele vai buscar nas Nações Unidas o reconhecimento para o Estado palestino a ser criado na Cisjordânia. E o Egito anuncia a abertura da fronteira com a faixa de Gaza no território palestino bloqueado há 4 anos. A decisão de abrir a fronteira foi da junta militar que governa o Egito após a queda do regime de Hosni Mubarak. A faixa de Gaza fica no sudoeste de Israel, junto ao Mediterrâneo, e é controlada pelo Hamas, o grupo radical palestino que assumiu o poder em 2007. Após a vitória do Hamas, Israel fechou a fronteira com Gaza, alegando razões de segurança. Na época, o governo egípcio apoiou os israelenses e também fechou a divisa com o território para impedir o suposto contrabando de armas para os palestinos. Desde então, centenas de túneis foram construídos entre Egito e Gaza para furar o bloqueio e levar todos os tipos de produtos para o lado palestino, desde alimentos a eletrodomésticos e até automóveis. Vocês acreditam que agora vai? Quer dizer, não tem... Olha, eu acho que dizer agora vai, a gente já fala isso há tantos anos em relação a isso, é muito difícil. Agora, o que eu acho que é importante é que o cerco aumentou em relação a Israel. Quer dizer, essas revoltas árabes, essa nova situação do Egito, tira uma certa segurança que Israel teve mais ou menos na última década em relação à região, que não terá mais. Não sei se isso levará à paz, pode levar inclusive a mais guerra, mas a situação tranquila que Israel teve nos últimos anos, isso está acabando. E essa questão da votação da Assembleia Geral,
que, aliás, é apoiada pelo Brasil, por vários países latino-americanos e pela maioria dos países europeus. Eu acho que vai ser votado. Tanto é importante que Bibi está nervosíssimo em relação a essa declaração do Estado de Israel. Por quê? Porque vai ser muito esquisito. Que é o primeiro-ministro de Israel. É o Bibi Netanyahu. Ele vai... o Israel vai passar a ser um Estado, membro da ONU, que ocupa as terras de outro Estado, que também vai ser membro da ONU. Então, é uma situação, eu acho que o presidente Abbas tem toda a razão, há 60 anos que estão esperando isso, e não, essa conversação de paz não avança, e diga-se também de passagem, não vai avançar até 2012, porque isso só depois da reeleição provável do presidente Obama. A seguir, secretário de Segurança do Pará diz que casal de extrativista assassinado nunca pediu proteção. E mais, no Dia Nacional de Adoção, o exemplo de quem abriu as portas de casa e ampliou a família.